tarde. Hoje é dia 28/10, 13 horas e 2 minutos. Esse é o Cozinha Profissional TV, seu programa semanal aqui pela UTV. Para você que tem um restaurante, uma padaria, uma rotisseria ou mais negócios que englobam essa cadeia do food service, né? Antes de eu passar aqui para a Juliana com os contatos, falar da nossa edição que já está circulando, a edição 188 da Cozinha Profissional. Não estou com ela aqui, não consegui trazer hoje, infelizmente, mas vocês já vão conferir logo mais no nosso site a prévia dessa edição. A gente tem uma matéria de capa que fala sobre festivais gastronômicos. A gente não falou exatamente sobre aqueles festivais, como essas semanas que tem de vários restaurantes, mas sim aqueles festivais que você pode desenvolver dentro do seu estabelecimento para poder lucrar mais, aproveitar um produto que é sazonal, aproveitar um preço, enfim, todas as dicas para você fazer esse festival e ter um sucesso ali, com vários profissionais, vários restaurantes que têm festivais reconhecidos no mercado. Dá uma conferida nessa próxima edição aí da Cozinha Profissional. Tem também, eu vou pedir até para a Juliana aqui falar hoje, vou pedir para ela falar sobre o bate-papo que ela fez e já falar sobre as redes sociais. Tudo bom, Juliana? Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Thiago. Queria deixar nossas redes sociais. Nosso Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /revista Cozinha Profissional, nosso e-mail é redacal@cozinhaprofissional.com.br e lembrando também que eu estou aqui logada no chat da UTV, você pode mandar seu comentário, sua sugestão. Falando um pouquinho da nossa, dessa edição que está circulando aí, eu fiz um bate-papo muito interessante com Alberto Landgraf. Ele é chefe e dono também, proprietário do restaurante Epis. Está muito legal, ele aborda assim, a gastronomia de um ponto diferente, até a parte da gestão que ele começou a aprender, que ele começou a desenvolver isso na carreira dele. Muita preparação para ele. Está bem interessante, vale a pena conferir. Perfeito, tá? A gente tem essa matéria realmente, como a Juliana falou, está bem interessante. Fala um pouco desse profissional, que ele aparentemente apareceu no mercado, ele já foi reconhecido, ganhou prêmio, mas conversando com ele a gente descobriu, né, Juliana, que não é bem por aí, teve muito estudo, teve muita preparação e tem bastante diferencial no trabalho dele, nesse sentido, no sentido de ingrediente mesmo, de até a questão da alta gastronomia, que ele tenta fugir um pouco, mas não tanto, enfim. Tudo isso você confere nesse bate-papo que a Juliana fez nessa edição atual 138 da Cozinha Profissional. Bom, sem enrolar mais aqui, falar do nosso entrevistado de hoje, a gente está aqui com um restauranteiro do Grupo Egeu. Só para vocês terem uma ideia, o Grupo Egeu, ele tem várias marcas, né? Tem o General Prime Burger, Restaurante KA, Jelly Bread, Italy, Girasotto. São restaurantes até que têm ali perfis diferentes. E aqui à minha direita está o Paulo Cresce, que é o restauranteiro desse grupo, né? Tudo bom, Paulo? Seja bem-vindo ao Cozinha Profissional TV. Paulo, bem-vindo. Paulo, como é que foi o seu interesse, a sua entrada nesse setor de alimentação fora do lar? Você já chegou a trabalhar em outro setor antes de trabalhar com isso? E aí, de repente, teve aquele gosto que as pessoas sempre têm pela gastronomia. Como é que foi o começo da sua carreira nesse setor? Eu trabalhava no setor elétrico e no setor gráfico. E aí, há 9 anos atrás, eu me tornei sócio dos antigos proprietários do Prime Burger, do Sérgio Arno, do Adriano Almeida, lá do Trinitar. Na época tinha um frigorífico, o Éder Santo Amaro, do Ari, que era do Fogo de Chão. E pelo simples prazer e o desafio de ser sócio de alguma coisa ligada à alimentação, né? Sempre gostei de comer bem. Sou neto de banqueteira, né? Minha avó, como uma boa mineira, fazia lá pé de moleque, doce, canudinho de doce de leite, os doces de abóbora, as compotas. E o prazer de comer bem vem na base da família, né? E aí achei na época interessante me tornar sócio de um restaurante. Tinha os meus outros negócios e depois foram ocorrendo uma sucessão de eventos que propiciaram a minha entrada na gestão do negócio, né? E aí a gente foi, pouco a pouco, fazendo mais uma casa, conceituando, fomos trabalhando e foi acontecendo. E aí você tem outros negócios ainda em outros setores hoje? Ou... Não, hoje não. Hoje eu me dedico 100% ao Grupo Egeu e na gestão das casas existentes. Então você tem realmente, como eu falei, esse gosto pela gastronomia. Você acha que para ser restauranteiro tem que ter pelo menos um pouquinho disso? Gostar de ir no restaurante, gostar de comer, de beber bem, tem que ter isso, senão não dá certo? Olha, eu, para ser sincero, daquilo que eu entendo por um bom restauranteiro, me falta diversos predicados, né?
Um deles é o fato de eu não gostar de bebida alcoólica, eu não tomo vinho, por exemplo, não sou um conhecedor de vinho e não tomo café. Então você imagina que eu estou num segmento de alimentação, mas essas duas vertentes muito fortes da gastronomia eu não pratico, não conheço e não posso discutir devagar sobre o assunto. Por outro lado, a minha paixão por comer bem, ser um bom garfo, propiciou um entendimento mais amplo da comida em si. Né? Mas eu entendo, sim, respondendo a tua pergunta, não fugindo, que um restauranteiro, um bom restauranteiro, deve sim trafegar por esse universo amplo da gastronomia, que compreende também ao bom vinho, ao bom café, ao bom serviço, ao atendimento, enfim, a buscar os níveis de excelência em todas as cadeias, em todos os processos de uma operação de alimentação. Né? Não deixa de ser um gourmet ali que foi trabalhar profissionalmente com quem gostava, né? De certa forma. Uma pessoa que sempre gostou de... Um guloso. O gourmet é gentileza tua. Na verdade, um guloso, muito guloso, como dizia minha avó, brigava pelos finais dos pratos que ela punha na mesa, adorava a última coxinha, o último pastel, o último gole do suco ou do refrigerante. Isso é verdade. E curiosidade, acho que até eu não devo ser o único que estou com essa curiosidade. Você cozinha também? Tem esse prazer de cozinhar em casa, família? Olha, em casa eu tenho o prazer de cozinhar, na verdade me arriscar, porque quando a gente não é profissional da área, especificamente um bom chefe de cozinha ou um cozinheiro, o que a gente faz em casa é se arriscar. Então a gente bate no peito e acha que sabe fazer aquele prato e tal, mas a verdade é que você, do início ao fim, você faz torcendo para dar certo, né? Porque se der errado, essa é a diferença, né? Um chefe, quando dá errado, no meio do percurso ali, ele consegue contornar e no final fica bom. Agora a gente em casa, se errar, fica muito ruim mesmo, né? E as pessoas não vão ser sinceras sempre para te falar, principalmente as visitas, né? Então você vai servir, eu já houve situações engraçadíssimas que as pessoas conhecendo amigos meus íntimos, eles frequentando em casa, frequentando nossa casa, e eu fazendo um almoço ali, servi, na época era um atum selado e tal, e eu crente que eu ia agradar na hora, e eles provaram, e a reação, não, muito bom, muito bom, muito bom. A hora que eu provei, falei, pô, vocês estão brincando, isso aqui tá uma M, né? É uma porcaria, incomível. Não, imagina não, aí vocês estão sendo falsos, hipócritas, né? E aí a gente se divertiu, no final acabou que a gente fez uma macarronada, e a velha e boa macarronada ou a pizza à noite resolve qualquer situação. Cozinhar em casa tem um pouco dessa diversão de deu certo é gol, né? Parece que você está comemorando um gol ali. Deu certo é gol. Quando o pessoal gosta mesmo, aí você ganha o dia, né? Então... Certo. E Paulo, você começou, né, como você falou, com o General Prime Burger em 2004 ali. Quando que isso tomou mesmo a forma de um grupo, né? Com vários outros estabelecimentos, várias outras marcas? Olha, foi acontecendo, né? A gente fez o segundo Prime Burger, a convite do pessoal do Iguatemi, lá no Marketplace. Foi um sucesso. Eu, particularmente, não esperava esse sucesso logo no primeiro ano, porque eles estavam conceituando o shopping, tornando o shopping, que era um shopping, não sei se vocês se recordam, mas onde você tinha ali a parte de brinquedos e montanhas russas lá dentro. Eles estavam fazendo justamente a mudança e passou a ser um shopping muito bem posicionado. Hoje é um dos líderes em São Paulo, de boas lojas, um bom mix de lojas e uma proposta bacana para as pessoas que transitam, né? E o Prime Burger chegou nesse momento, buscando o seu caminho, né, o seu espaço, de também ser uma loja âncora no setor de alimentação. Aí, com o sucesso da segunda loja, aí você, né, pô, a primeira está indo super bem, a segunda deu certo, aí você se sente, você fica valente, né? Pô, vamos lá, vamos fazer a terceira, fazer a quarta, a quinta. Aí, nesse meio do caminho, surgiu a oportunidade de fazer o CA, que foi uma ideia de um amigo, proprietário do Cantalupe, do restaurante Cantalupe, ali na Manuel Guedes, o Daniel Sarragoff, uma excelente pessoa. Esse um restauranteiro
de base, conhecedor de vinho, de café, uma pessoa que me ensinou bastante e foi meu sócio por 4 anos no CAA. E aí nós conceituamos o CAA junto com o Paulo Barros, o chefe, que é meu sócio até hoje, cuida, né, chefe executivo do Grupo Egeu. E aí aconteceu o CAA, na sequência aconteceu o Italy, aí foram vindo tanto a oportunidade das marcas, das ideias, do conceito da gastronomia, da comida propriamente dita, como dos locais. Então aparecia um ponto interessante, a gente vislumbrava uma operação e a gente fazia. E dessa forma o Egeu foi acontecendo, sem uma mega estratégia. Você foi encontrando essas oportunidades com os sócios adequados, assim. Você não falou, vou abrir um restaurante de massa, de lanches, essas coisas. Não foi nada pensado, assim. Foi planejado ou foi realmente, você encontrou uma oportunidade ali? Houveram as duas situações. Existiu a expansão propriamente dita, de uma marca definida como Prime ou como a Jelly Bread, onde a gente procurou o ponto para aquele conceito. Então, para um modelo de expansão. E existiu também a oportunidade, como foi o Pandoro, né, um local fantástico, um ícone de São Paulo, e que a gente acabou adquirindo para fazer o gira-rosto, não o gira-sosto, como você disse, gira-rosto. Sinal que você não foi lá, tem que ir lá. Então, o gira-rosto veio exatamente nesse rio, né? A gente identificou o local, vislumbrou uma oportunidade e depois nós fomos pensar no que seria comida. A gente primeiro gostou do espaço. Então não tem uma regra. Isso é que é bacana nessa. Eu acho que tem sim regra para uma expansão de rede. Mas quando você conceitua algo novo, você primeiro pode idealizar o que você quer fazer como comida, como proposta de serviço, né, esse pacotinho, e aí correr atrás de um ponto. E existe o caminho inverso. Existir o ponto, você ser do bairro ou você tá ali passando e falar, poxa, interessante isso aqui, olha que legal, o fluxo de pessoas, um público bacana, num bairro que conversa com aquele espaço. Pô, por que não pensar num modelo gastronômico para esse local? Foi assim no Mozza. O Mozza aconteceu assim, você estava no Oscar Freire, né, em frente ao Italy, que já era um case de sucesso, com um espaço fechado, numa rua fantástica, né? Naquele quadrilátero ali da Oscar Freire, que você tem o Hotel Emiliano, você tem o Italy. Aí a gente falou, poxa, não pode ficar um lugar desse fechado aqui no Oscar Freire, né, esperando alguma coisa acontecer. Vamos olhar. Aí a gente viu o local e falou, pô, isso aqui tem uma cara de um bar italiano, uma coisa legal. Por que não fazer um bar onde você possa ter uma bebida muito boa e ter uma boa gastronomia? Sabe, você ter ali os petiscos muito bem elaborados, muito bem feitos, uma comida simples, democrática, mas muito bacana. Aí veio o Mozza e ganhou o prêmio Bar Revelação na Veja São Paulo este ano e a gente ficou super feliz. É bacana ganhar prêmio quando você não espera ganhar o prêmio, né? Ou quando você não faz para ganhar o prêmio. E eu já vivi as duas situações, esperar e fazer para ganhar prêmio, né? E às vezes se você faz para ganhar o prêmio, você tem grande chance de se decepcionar, né? É verdade. Paulo, eu queria que você explicasse cada um desses, pode ser resumidamente, mas qual tipo de culinária de cada um dos estabelecimentos do grupo? O General Prime Burger, você tem uma hamburgueria gourmet, foi a primeira de São Paulo, que gerou um conceito de hambúrguer gourmet, que depois o Sérgio Arno, que foi o idealizador dessa ideia, juntamente com o Adriano, o Wessel, né, o Istvan Wessel e o Ari do Fogo de Chão, eles tiveram o primor de imaginar um modelo de hamburgueria num período que ainda não tinha, e na sequência veio um monte aí nessa cola, pegou o vácuo do Prime Burger, e aí você tem uma sucessão de hamburguerias, e até hoje continuam nascendo hamburguerias e conceitos de hambúrguer gourmet. Não tem limite, né? Isso que é legal, vai embora. O Prime Burger se conceituou com essa proposta de ter um hambúrguer, é uma das únicas casas em São Paulo e no Brasil que prima em fazer o hambúrguer fresco na parte da manhã para servir no almoço e moer a carne na hora, né, do jantar para servir na janta.
Então nós temos 5 casas e cada casa tem o seu açougue, onde a carne chega e de forma muito fresca ela é preparada para ser grelhada. A gente também criou esse conceito do hambúrguer grelhado, no charbroiler, né? Um hambúrguer que não é na chapa, então você não tem a gordura extremamente saturada ali no produto. Então um hambúrguer que a gente brinca que você não fica conversando, né? O dito popular é assim, puta, eu tô conversando com aquela pizza, com aquele... Não, é um hambúrguer que você consegue almoçar e jantar e depois você tem uma boa noite de sono. Né? E depois a gente tem o Italy, que você tem um conceito, uma releitura, por assim dizer, de uma tratoria com o primor da culinária do Paulo Barros, né? Que é um chefe italiano dos melhores do Brasil, super premiado, e que desenvolveu uma comida mais simples e muito bem elaborada. Então é uma delícia, com um custo-benefício muito interessante. Por exemplo, se for pegar o K, é um restaurante que tem um apelo do ambiente, do visual ali, bem interessante também, né? O que aconteceu com o K é exatamente aquele conceito que eu estava te explicando duas perguntas atrás, de você fazer algo bem conceituado, não esperar ganhar prêmio algum, e o K ganhou 2 prêmios internacionais, né, o Design Architectural Awards nos Estados Unidos, e ganhou o prêmio da revista Wallpaper, que é um dos prêmios máximos da arquitetura e da decoração mundial, como o restaurante mais bonito do mundo, nas duas situações. Então aí você tem uma casa, você não espera ganhar isso, acontece, a casa entra no circuito mundial, no circuito internacional de gastronomia, aí gera uma preocupação, uma responsabilidade maior de entregar uma boa comida. O Paulo Barros esse ano fez a mudança, o Massimo Barletti, que é um chefe italiano, assumiu o KA, com o apoio do Paulo Barros. Então a gente está com uma gastronomia no KA hoje excepcional e baseada e respeitando, quer dizer, esse aspecto da decoração, né, da ambientação. Que o Arthur Casas fez uma casa que é um deslumbre, já tem 5 anos e até hoje eu vou jantar às vezes lá, porque a minha mulher quer, que eu almoço todo dia lá praticamente, o escritório é em frente, né, a sede do Egeu. Então você às vezes fica um pouco querendo ver algo novo e tal, mas a minha esposa, ela se arruma, não, onde você quer ir, amor? E elas decidem, né, eu quero ir no KA. Então, e ao mesmo tempo eu fico feliz, falo, poxa vida, ela vai uma vez por semana e gosta de voltar, né, então é um pouco isso. E disso tudo, a gente teve, estou vendo até aqui constando no site, em 2002, a inauguração do Jelly Bread, que trabalha com confeitaria e panificação. Como é que foi essa? É um estabelecimento bem diferente dos outros, né? Foi algum parceiro? Quem que... A Jelly Bread está naquele modelo do acaso, né? A gente tinha do lado do Girarosto um espaço de 80 metros quadrados que não era possível você fazer restaurante ali. Tem uma situação do prédio, uma situação física do prédio, com uma escada que dá acesso aos escritórios do andar de cima do edifício. E aí a gente ficou pensando o que fazer naquele canto. Vamos fazer uma rotisseria, vamos fazer isso, fazer aquilo e tal. Aí isso o Paulo Barros pensou, olha, tem uma chefe passerie, amiga minha, que é fantástica, Amanda Lopes, e eu gostaria de te apresentar, Paulo. Aí marcamos uma reunião, conheci essa moça, me encantei com a proposta de trabalho dela, me encantei com a forma com que ela explicava o que ela fazia, a paixão que ela tem pelos doces que ela executa. E aí eu disse, não, vamos fazer uma doceria. Aí nesse ínterim, o Paulo Barros tinha pensado também numa proposta de produzir pães para o grupo. Ele ficava muito incomodado em comprar pão fora, porque os pães nunca chegavam com a qualidade e no modelo que ele queria, um pão italiano mesmo, um pão mais cascudo, mais crocante, um pão uma baguete também, que embora francesa, mas que fosse com a crocância que ele queria. Aí a gente falou, não, então vamos fazer uma doceria com pão, vamos ter pão, vamos vender doce, vamos vender pão. E aí surgiu a ideia, a gente conceituou, também não esperávamos, aí ganhamos o prêmio ano passado, melhor doceria do ano, na revista Época. Renovamos esse prêmio este ano, ganhamos novamente, em 2013, 2014,
E aí, poxa, bacana, sucesso, ganhamos um ponto no Shopping Morumbi, vamos abrir a terceira loja no Shopping Morumbi e esperamos estar dando os passos certos. Esses prêmios aí não vieram à toa, né? Foi devido a uma boa administração por trás dessas casas todas. Eu queria que você falasse o seu papel na administração dessas casas todas e como que é administrar esses segmentos diferentes, né? Porque uma é de doces, outra é de massas, outra é de lanches, tem as suas particularidades, suas especificidades. Como que é administrar tudo isso? Como que é o seu trabalho? A primeira coisa em voga, o mais importante e o maior desafio, eu que acabo fazendo o back-office, quer dizer, faço toda a parte administrativa, de gestão, de conceituação e também ali, o maior desafio é manter a locomotiva motivada, que são os chefes. Então, eu brinco que eu sou um grande conciliador de ideias, de perguntas, de dúvidas, de discussões que possam existir, como qualquer família reunida. Então, eu procuro sempre buscar uma conciliação, buscar sempre um gesto que se perpetue de modo positivo para o Grupo Egeu, para aquela marca. Acho que esse é o primeiro desafio que eu procuro entregar no dia a dia para eles. Fazer com que eles se sintam seguros de que estão sendo cuidados como um artista, que é o que eles são de fato, artistas fantásticos e que gostam de ser bem cuidados. Então a gente procura ter esse nível de entrega. E aí o restante é o desafio normal de qualquer gestor, de qualquer administrador e de qualquer empresa. Então é você ter uma boa área, um bom setor de recursos humanos, com um bom nível de captação de profissionais do mercado, um bom nível de capacitação, você ter uma área de marketing fantástica, entendendo as necessidades, porque o marketing na gastronomia ele tem que ser muito especializado, muito especializado. As tentativas de utilizar agências foram tristes no resultado, não chegaram no nível esperado. Então a gente pouco a pouco foi conceituando e tendo uma área de marketing que hoje eu considero única em São Paulo. Então se você me perguntar, além dos chefes que nós temos, que são excepcionais, acho que nenhum outro grupo em São Paulo tem tantos chefes renomados como nós temos, o outro diferencial do Grupo Egeu é o marketing. É um marketing especializado que só pensa em comida e analisa o que tem de melhor no mundo, o que sai, novidade, conceitos, para onde que as pessoas estão caminhando e com intenção em consumir no aspecto de restaurante, e a gente consegue. O resto contabilidade, contas a pagar, contas a receber, a gestão administrativa de qualquer indústria, comércio. E Paulo, o restaurante ele tem essa... Eu pelo menos vejo o restaurante como profissional fundamental no setor de alimentação fora do lar, porque ele dá chance, ele dá realmente essa oportunidade para o chefe, que de repente é um chefe que é bom, ótimo, mas ele não tem essa chance, ele não tem essa visão de mercado para abrir um estabelecimento, né? E como é que funciona esse feeling de você saber se aquele chefe tem o potencial ou não tem o potencial? Você come o que ele faz, você sente no engajamento que ele tem quando ele conversa, porque provavelmente você tem esse feeling, né? Olha, eu normalmente costumo sim experimentar a comida do chefe. Normalmente isso acontece antes até do chefe vir a trabalhar com a gente, ou... Porque tem situações como o Paulo Barros. O Paulo Barros eu conheci comendo a comida dele como cliente. Posteriormente nos tornamos amigos e desenvolvemos uma amizade por conta de outros amigos em comum. E aí foram surgindo as possibilidades e o interesse mútuo de desenvolver projetos. Eu aposto muito, ou acredito muito, no meu feeling pessoal, no sentido de uma boa conversa e de procurar entender aquilo que a pessoa está me dizendo sem dizer. Então, eu sempre digo, quando eu estou lá dando treinamento para a equipe, que a mente mente. É só o que ela faz. Não é à toa que chama mente, porque ela só mente. Então as pessoas
sempre vão externar ou verbalizar aquilo que elas querem que você entenda. Então eu vou verbalizar, eu vou te dar uma resposta que eu, ao te conhecer ou sem te conhecer, estou aqui me vendendo e querendo transmitir para você algo que eu sei que você vai gostar. E aí é que entra o desafio. É você entender o que está por trás do que eu estou te respondendo. É eu entender o que está por trás daquilo que o chefe está verbalizando para mim. E este entendimento, que o Paulinho brinca que é o meu grande patrimônio, quer dizer, este feeling que eu acabei adquirindo ao longo da minha vida, que é exatamente ir um pouco além do que aquela pessoa está me dizendo. E aí você minimiza risco, porque você consegue imaginar o próximo passo dessa pessoa. O primeiro é vir trabalhar contigo, me paga isso, acerta aquilo, vamos fazer assim, assim, assado. Mas se você conseguir entender exatamente como aquela pessoa funciona, qual é a característica daquela pessoa, se ela é fleumática, se ela não é, se ela é colérica, né? Que características ela tem de humor, de ânimo, que expectativas ela tem de vida, como é que funciona a família dela, como é que funciona a relação deste chefe com a sua família. Ele tem filhos, ele é apegado à família, qual é a relação com a esposa, ele é mulherengo, né? Ele gosta de um drinkzinho extra, não, o que ele pensa para a vida dele. Então, tentar entender tudo isso facilita e ajuda a reduzir o pecado. Já teve caso que você conversou com o chefe e falou, não vai dar para... Já, várias vezes. Com certeza, e já teve casos que eles conversaram comigo e pensaram isso em relação a mim também. Não, com o Paulo não. Certo. E Paulo, além desse feeling, né, que a gente está falando, uma coisa que dá para a gente reparar nos estabelecimentos do grupo aqui são as localidades, né? A gente tem Vila Olímpia, a gente tem no Oscar Freire, que como você falou, Jardim, são localidades ótimas. Você como restaurante, você acha que a questão do ponto comercial, até que ponto ela é fundamental ali para você ter o sucesso no estabelecimento? Olha, o ponto comercial, ele é um vetor fantástico. Eu diria para você que ele é 50% de um estabelecimento padrão. Porque você pode ter um chefe excepcional que cria, lembra a história como teve a tal da pizza que nasceu depois da Granja Viana, falavam que era a Granja Viana, e nem Granja Viana era mais, era a estrada que vai para o Embu das Artes, e a tal da pizza ficou famosésima. Não sei se vocês chegaram a conhecer, mas era se tornou um case, era muito bacana ir até lá para comer uma pizza no fim de semana, numa noitada fria, tomar um vinho e tal. E eu a Coca-Cola, lógico. E o ponto não é nada, mas surgem essas coisas, né, que de certa forma deixam a alimentação, a gastronomia mais democrática. Por outro lado, a regra básica é achar um bom ponto e desenvolver uma boa comida. Entregar para aquele público, entender o que aquele público gosta, que nível de massa, de carne, de coxinha, de pastel, aquele público gostaria de receber e surpreendê-los. Procurar fazer um pouquinho melhor ou muito melhor do que o básico que já é feito naquele bairro. Então, se você conseguir fazer isso, tendo um bom atendimento, não tem erro, não tem segredo. Porque a alimentação é uma coisa que a gente faz diariamente. Você pode ficar sem comprar roupa 1 ano. Você não fica sem se alimentar 6 horas. Pelo menos eu, não sei vocês. Então, não tem, ou seja, é um segmento que as pessoas dizem, não, poxa, é mais fácil. Não é. Ele é tão difícil quanto qualquer outro segmento. O que ele te propicia é o uso constante. Mas eu tenho que entrar no teu critério de eleição. Né? Então, eu brinco com a equipe que eu digo, quem são os seus patrões? Né? Quem é o patrão de vocês? Né? E vem, às vezes, os senhores que não conhecem a resposta. O senhor, você. Não, os nossos patrões são nossos clientes. Eles nos demitem no primeiro encontro. Você vai almoçar numa casa minha, não gostou, você me demitiu. Acabou, me demitiu da sua vida, você não volta mais. E pior, você me demite, ainda conta essa demissão nas mídias sociais para todas as suas amigas do Facebook e tal, e fala que me demitiu, que me odeia, no caso a nossa casa, e que você não volta mais lá.
Então quem é o patrão? É mesmo o cliente fiel, né? A gente tem caso o cliente é fiel, aquele cliente que você fala, não, esse aqui vai sempre vir aqui, do nada ele mudou de estabelecimento, você nem percebeu. Olha, essa questão, eu brinco que serviço no Brasil, esse aspecto de restaurante, nós temos a sociedade mais difícil de ser atendida do ponto de vista de exigência. O brasileiro, né, ele vai para a Itália, ele vai para os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, ele come aquela comida pasteurizada, né, natural das grandes redes americanas, que é baseada numa comida de uma matéria-prima bem executada. Eles têm uma matéria-prima, né, muito boa, eles têm padrão na proteína, tem padrão nas frutas, padrão nos vegetais. O americano é muito de padrão. Então isso facilita, porque você não tem o desafio que nós temos de ficar escolhendo ali os produtos, todo dia de manhã, checando o pescado, a carne que chega e verificando a qualidade. Lá você tem mais padrão. Mas você tem uma comida baseada nos molhos. O que é a comida, né? O fast food americano ou o casual dining americano? É uma comida baseada em molho. O camarada te manda a matéria-prima ok, ele trabalha muito, é o Big Mac, é o conceito do Big Mac, né? O sanduíche que você entra com molho, e o Big Mac sem molho não existe Big Mac. Né? Ele é o Small Mac, de Big não vai ter nada. O Big do Mac é o molho. E assim é a culinária americana. Né? É a culinária. Então é a costelinha com o barbecue que dá o sabor e assim vai. E o brasileiro paga mais barato por isso hoje, se sente ok numa viagem, porque você fica uma semana ali, ótimo. Quando você vai para a Europa, chega na Itália, o brasileiro vai a um restaurante italiano e normalmente, tem um serviço mais áspero, né? Um serviço, puxa vida, o italiano é mais ríspido no trato. Aí quando você aprende, você fala na altura dele, você percebe que ele fica um pouco mais simpático. Mas o brasileiro, ao ser mal atendido no restaurante italiano, muitos ao voltar para o Brasil, ele te conta que a experiência foi bacana, é pitoresco. É pitoresco. Não, pedi parmesão para uma massa com frutos do mar, o cara ficou possesso, se negou a trazer. Não, mas sabe na Itália? Pois é engraçado. Aí você pega, bate boca com o garçom e o italiano fica bravo. E as pessoas contam com um sorriso no rosto. Porque você vivenciar essa experiência uma vez no ano, duas, uma a cada ano, uma a cada 6 meses. Ok, agora aqui no Brasil, vocês estão rindo, né? Porque vocês fazem isso todo dia quando vão nas nossas casas. Levanta o braço e fica lá. Parece aluno de sala de aula. Pô, se o professor não me vê aqui, eu não vou pagar mensalidade. E é assim, o cara levanta o braço, fica lá. E aí, ninguém me atende? Olha que porcaria de serviço. E aqui a gente tem que ter uma brigada gigantesca para poder atender o camarada lá. Levanta o braço. Lá fora não. Lá fora você vai para a Europa, o camarada que é o hostess, ele faz a bebida, né, o drink, tira o teu pedido, serve o pão. E você já sabe, quando você não vê ninguém, você nem pensa em levantar a mão. Você já fala pro teu companheiro, se ele começa a ficar irritado, não, espera um pouquinho, o rapaz está lá dentro, daqui a pouco ele vem. É assim. Tenta fazer aqui isso. Então, é muito dessa cultura de Brasil colônia, essa cultura de ser servido, essa coisa que aos poucos vai mudando, aos poucos a gente vai. E a mão de obra vai melhorando, a capacitação vai ficando mais ágil também. Realmente ótima essa comparação. Eu vou chamar aqui um break, inclusive no próximo bloco a gente vai voltar falando sobre essa questão da capacitação. Deve ser uma tarefa bem difícil você ter essa equipe de diferentes segmentos ali. A gente fala disso logo mais na volta do intervalo. Até logo. Álbum de figurinha é uma coisa que todo mundo gosta, então a gente acha que estava na hora de modernizar. O Glue é um álbum de figurinha digital. A ideia veio justamente dos álbuns de figurinha dos anos 80. O álbum de figurinha é uma coisa que ainda não existia para iPad. A gente fez um aplicativo complementar no iPhone, onde as crianças, os adultos podem carregar as figurinhas, fazer troca, ver quais tem e também mostrar para os amigos. Como se você levasse as figurinhas no bolso mesmo. Ele é muito parecido com o álbum real. A gente buscou o que era tradicional no álbum de figurinha e procurou adicionar o que a tecnologia tinha de disponível pra gente.
desafio era manter aquilo com cara de álbum de figurinha. O Glue é o nome do aplicativo e debaixo desse Glue tem o primeiro título, que é o Wonder Bunny. A gente começou desenhando no papel como seria o álbum. Eram páginas iguais, que viraram 10 páginas diferentes. Era a troca de figurinhas que você fazia pelo aplicativo, que virou troca de figurinhas pelo Facebook, pelo e-mail. Nós temos 100 figurinhas. A grande magia desse álbum foram as figurinhas animadas, que é uma coisa que, obviamente, no álbum impresso a gente não conseguia. E cada figurinha tem também uma historinha. A Sacilândia, que é um mundo fictício onde vivem todos os meus personagens, já existe há muito tempo. E o que eu fiz com o Wonder Bunny foi criar um mundo debaixo dessa Sacilândia, um mundo de personagens que se comunicam. A maioria são coelhos, e tem um coelho super-herói, que é como se fosse o host ali do álbum, e os seus amigos e as outras criaturas esquisitas, e engraçadas e bonitinhas. As pessoas que vêm não têm ideia da quantidade de trabalho que foi isso. Se a gente publicou 100 figurinhas, eu devo ter desenhado 400. Essa é uma figurinha. Então, tipo, olha, todos os PNGs separados, tá vendo? Então, aqui, ó, ele anima assim, um a um. A gente usou programador web, programador de banco de dados, programador front e back-end. O prazo é muito importante para você ter ideia também do quanto isso vai te custar, do investimento tanto de tempo quanto de mão de obra. A gente sabia o quão ia ser complexo, mas a gente imaginou uns 4, 5 meses. Acabou levando um ano. Voltando com Cozinha Profissional TV, aqui com Paulo Cresce, que é restauranteiro do Grupo Egeu. A gente falava aqui, Paulo, no final do primeiro bloco, sobre a questão da equipe de capacitação, né? Que a gente tem todo esse problema no setor. E como é que você faz no Grupo Egeu para conseguir lidar com isso, sobretudo porque são estabelecimentos de perfis diferentes, né? Pelo menos perfil culinário. Mais pra frente a gente fala sobre o perfil do público ali, mas a princípio queria que você explicasse essa escolha de colaboradores e, principal, treinamento de colaboradores para atendimento, para cozinha, enfim, todo o serviço. De verdade, a gente contrata e reza. Brincadeira. A gente tem um processo na contratação que a gente analisa, evidentemente, a história desse colaborador, as experiências anteriores. Muitas vezes o nível de entrega dessas experiências acontece e muitas vezes não acontece, né? O currículo é papel, aceita tudo. A gente procura capacitar, treinando, obviamente, dentro da casa. Os gerentes têm essa função, têm esta liderança junto à equipe e os treinamentos ocorrem diariamente, nos horários em que são combinados com a equipe. E a gente utiliza também um profissional externo, né, uma empresa de consultoria, que vai às casas semanalmente para fazer um pente fino desse treinamento, para ampliar um pouco mais a visão de treinamento. Então ele vai olhar técnicas de venda, de que maneira a gente deve aprimorar o serviço, seja do vinho ou do café, em que momento a gente deve oferecer uma segunda garrafa, como isso deve acontecer, porque tudo tem uma dica, tem uma fórmula. E a gente tem que também pensar que essa fórmula ela tem que ser respeitosa, ela tem que respeitar também a forma orgânica e de comportamento do ser humano. Então, não pode simplesmente ser um marketing de cadeia em que você é um rolo compressor, né? Não é a ideia. A gente não vende brinquedinho para a criança comer comida. Não é esse o modelo que eu acredito, não é esse o modelo que eu alimento os meus filhos. Então, a gente procura ter, sim, o aprimoramento, o treinamento, a força de venda, mas de uma forma adequada, de uma forma respeitosa, de uma forma democrática. E, Paulo, uma das coisas que a gente sempre vê na cozinha profissional, eu até recebo e-mails, recebo por Facebook, algumas coisas relacionadas ao gestor que consegue distribuir funções, né, delegar funções de importância ali. No seu caso, isso é extremamente importante. Você
está ali no grupo e você tem vários restaurantes que cada um tem que ter um ou mais comandantes ali. Qual que é a sua dica? E nem por isso, né, você deixa de ter esse respeito que dá pra gente perceber conversando com você por cada uma das casas. Como é que você indica, o que você indica para o profissional para que ele consiga fazer essa delegação de funções, delegação de gestão, né, a subgestão ali em cada estabelecimento, consiga fazer com a cabeça livre de preocupações ali, com a certeza de que tudo vai dar certo? A primeira coisa é ele criar um bom diálogo com a sua equipe. Nós hoje vivemos um momento mundial de um nível de consciência profissional diferente do que era há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar. Um pouco mais, já estou fazendo agora 27 anos já de carteira, da minha primeira assinatura em carteira, né? Carteira registrada. Então, se você consegue desenvolver um bom nível de diálogo, muitos problemas já serão resolvidos ali. Você começa a abrir uma porta para um nível de confidência entre gestor, líder e equipe e colaborador. Essa confiança vai permitir que as verdades do dia a dia do colaborador e do líder possam ser tratadas de forma verdadeira e com confiança. Não fica aquela história do inventa isso, tenta dar aquela desculpa. Não, seja verdadeiro. Somos seres humanos, temos dificuldades, temos desafios em casa, com as nossas mulheres, com os nossos filhos, com a nossa saúde, né? Então, se você consegue ter nesse sentimento, nesse sentido, né, de liderar, uma relação pessoal verdadeira com a equipe, com o seu colaborador, tudo fica mais fácil. Eu costumo dizer que hoje as pessoas já não aceitam o líder ou o cara que comanda, o gestor, essa pessoa já não tem mais espaço para gritar, para bater na mesa. Você pode sim ter um momento ali de euforia, seja por alegria ou de uma euforia por algum incidente, mas ainda assim ele deve ser, essa euforia deve ser demonstrada de forma moderada, sempre com respeito. Sempre com respeito. Então a base do nosso treinamento, a base do que a gente ensina os nossos líderes a tratarem a equipe é respeito. O que diferencia a sua posição profissional da posição profissional dele é o que diferencia, por incrível que pareça, a escolha do seu time de futebol e do dele. Vocês podem discutir e sair no braço por uma questão de time de futebol, mas a verdade é que é futebol. O que se joga ali é o mesmo esporte. E um time não vai jogar se não tiver o outro. Então, o bacana da história é o prazer de jogar, é o prazer de servir. Então, quando eles entendem que a gente atua num segmento em que servir bem é o nosso maior desafio, e ele se torna também o nosso maior prazer. O prazer de servir, o prazer de ser proativo. A gente passa, às vezes, uma vida tentando descobrir o que nos dá prazer em fazer. E, na verdade, o que nos dá prazer é te fazer feliz, te ver feliz. E se eu puder ver o teu sorriso e o teu prazer ao ser servido na minha casa, degustando o nosso prato, a nossa comida, se isso te traz um sorriso, tem prazer melhor que esse? Não precisa ser os meus filhos ao comer a minha comida no fim de semana. Esse prazer eu sinto quando eu entro na minha casa e eu ando pelos meus 150, 200 clientes sentados à mesa e ali eu já começo, quando eu entro eu já sinto, olhando um ou outro eu já sei como é que está o termômetro, eu já consigo perceber como está a cozinha, como está isso aí. Então, esse sentido de liderança você consegue transmitir para a tua equipe. De que maneira? Sendo amigo deles, estando junto com eles. Então vamos juntos, de mão dada a gente chega lá, senão não vai adiantar. Esse seria a chave para o sucesso, vamos dizer assim, realmente tá ali com a equipe, é seu contato maior dentro do restaurante, com os clientes, com a equipe, supervisionando e apoiando assim nas decisões. Seria mais ou menos isso? É isso, mas a gente não pode esquecer que com 11, 12 casas, que a gente está abrindo a 12ª agora esse mês, você não consegue estar tão presente como eu gostaria. E aí é que entra o meu desafio.
é fazer com que se perpetue o meu ideal de liderança, aquilo que eu acredito, o meu ideal de verdade para este negócio, se perpetue nos diversos níveis profissionais do grupo. Então, o fato de eu não estar naquela semana, ou não ter passado naquela casa naqueles 15 dias, não faz cair por água abaixo a forma com que eu penso, a forma com que eu acredito, a forma com que eu respeito a minha equipe. Então, tem que existir, e a consistência dessa verdade, ela se dá na medida em que, mesmo que por poucas vezes, mas quando eu me faço presente, o pouco contato que eu tenho com eles percebem isso. Ou seja, não precisa me enrolar. Eu não enrolo vocês, ninguém tem que se enrolar, senão a gente se enrola junto aqui. Vamos pela verdade? A primeira máscara já saiu. Então vamos conversar. E quantas pessoas você tem uma ideia, mais ou menos uma média de quantas pessoas tem no geral, na equipe? O Grupo Egeu hoje tem 700 colaboradores aproximadamente. No meu dia a dia, diretamente comigo, eu devo ter aproximadamente umas 15, 20 pessoas, entre administrativo e gerentes das casas. Cozinha, eu não lido no dia a dia, porque fica com o Paulo Barros, que é o chefe executivo do grupo, é o sócio, que faz a gestão de toda a parte de cozinha. Então, quando o assunto é comida, é direto com o Paulo Barros. O que não faz eu não ver, né? Assim, eu vejo a questão da comida, eu provo, eu almoço diariamente nas casas, eu sei o que está acontecendo, apenas quando existe um problema, eu identifico e transmito ao Paulo Barros ou ao chefe da casa, e eles tratam de corrigir da melhor forma. Né? É um profissional exemplar também, Paulo Barros, aí, a carreira dele realmente está bem cuidada, a cozinha administrativa ali do grupo. Eu perguntei, na verdade, Paulo, sobre essa questão do número de colaboradores pelo seguinte, turnover, você consegue controlar isso? Você consegue, eu não sei, até queria para você exemplificar se isso tem a ver com o seu nível de relação com cada um dos colaboradores. Então, aqueles que estão na ponta, aqueles que são gestores, que são gerentes, geralmente saem, rodam menos, e aqueles que estão na base da pirâmide rodam mais. Como é que funciona? Você consegue evitar com esse seu contato, esse seu ideal de respeito, a rotatividade alta de colaboradores? A gente conseguiu atingir um nível de turnover que o nosso entendimento de gestão ele é adequado. Tá? Então, esse é a primeira resposta. Quer dizer, a gente não tinha esse nível adequado e a gente trabalhou para ter. Evidente que as pessoas mais próximas, o turnover é menor. Menor porque são pessoas já de um nível de liderança, um nível também de escolaridade melhor. Então você consegue ter um diálogo também mais adequado, mais amplo, né? Os níveis operacionais de dia a dia, você tem alguns desafios. Evidente que o maior deles é o fato de serem mais pessoas. Então você acaba tendo que, eu falo com 15, mas você imagina que o meu gerente naquela casa fala com 50. Então já é um baita de um desafio. Agora, a gente entende também, e vale lembrar, que as pessoas com suas características, você tem profissionais você tem aqueles que fervilham e que automaticamente querem mudar e estão sempre mudando, e o camarada vai levar alguns anos até se aquietar. Tem o ímpeto, né? Tem a personalidade de cada um e ela tem que ser respeitada. O que a gente procura fazer é, ao perceber esta personalidade que eventualmente não está conforme o que a gente espera para aquela função, a gente se aproxima, conversa, explica, deixa claro o que a gente espera e procura também com a mesma clareza entender o que ele espera. Então, no momento em que eu sei o que você sonha para você e o que eu posso oferecer, facilita. Na hora vai estar clara a tua resposta e a minha. Quer dizer, e a gente consegue delinear uma carreira para esse profissional dentro do grupo, ou ele entender que o que eu tenho para te oferecer vai te atender por um ano. Porque você, de fato, depois, você me disse que quer morar fora, quer ter uma experiência
de trabalhar num restaurante na Inglaterra. Então, é o que eu sempre digo, gente, verdade e sinceridade. As pessoas, às vezes, ficam ali discutindo e a gente fica turbulento internamente, simplesmente por não dizer. Só contar, olha, penso assim, penso assim. Esse é o segredo dos líderes e da nossa área de recursos humanos. Você acha que, até mudando um pouco de assunto, mas você falando me veio à cabeça, essa questão da verdade, esses mesmos conceitos que você aplica com a sua equipe, tem que ser aplicados com o cliente também ali na outra ponta? E de que forma que isso acontece? Numa reclamação? Mas sem dúvida, sem dúvida. Como é que funciona? Não tem a menor dúvida disso, assim. Com o cliente, mais do que nunca, né? O cliente, que é o nosso patrão, o que eu peço dos meus colaboradores, eu entrego para o meu cliente, que é a verdade. O cliente não tem como você negar, ele sente a verdade ao provar comida, ele sente a verdade ao perceber o nível de serviço que você está oferecendo para ele sente a verdade no nível de limpeza e organização que você tem na casa. Então, o cliente, ele percebe a verdade já de cara, porque a experiência dele, primeiro ela vai ser sempre verdadeira. Se tiver ruim, ele vai sair com um sentimento da sua casa verdadeiro, para aquele momento. Aí cabe a ele fazer o julgamento se ele vai te dar uma segunda oportunidade ou se ele já vai, como eu brinquei naquela hora, se ele já vai te demitir. Se você está demitido, aí você vai ter que preencher novamente a ficha, né, inventar algo novo para criar uma oportunidade e falar para aquele cliente, poxa, volta, vem de novo, eu estou com um prato novo agora, estou com uma possibilidade nova de serviço, tal, me dá uma nova chance. E acontece de você voltar e falar, legal, parabéns, você não só arrumou a casa, como a comida está ótima e agora eu vou me tornar habituê. E você ainda fala para ele que foi por causa dele. Foi por causa de você que eu mudei isso aqui. E qual que é o perfil desse público que você tem, Paulo? Falando de todas as casas, são públicos diferentes, cada uma delas? Eu costumo dizer que é o mesmo público que trafega em lugares e locais diferentes e em momentos diferentes. Por exemplo, eu acho que o meu público que vai almoçar no CA ou jantar no CA, quando ele quer comer um hambúrguer, ele vai ao Prime Burger. É um dos locais que ele elege para comer um hambúrguer. Existem outros, tão bons quantos, mas é isso que a gente busca. Mas eu estou ali no nível de excelência e entendo que ele quer continuar sendo meu patrão. Então ele vai ali no Prime Burger. Isso mesmo sem saber que são casas do mesmo grupo, de repente. É o sim, perfil dele sim. mesmo que leva... Você sabe que se a gente fizer uma pesquisa, o que a gente obviamente não vai fazer, gastar dinheiro à toa, né, mas se nós fizéssemos, a maior parte da nossa clientela não tem conhecimento de que nós somos o mesmo grupo. É verdade. Não tem. Como não tem conhecimento de que o Paulo Barros é o chefe de todo o grupo. Não tem. As pessoas identificam muito o Paulo Barros ao Italy, né, o Paulo Barros ao CAA, eventualmente, mas mesmo assim, muito pouco. Muito pouco. As pessoas, volto a dizer, elas identificam o local. O que você tem para me oferecer ali, naquele momento, e que vai entrar para a minha história de vida. Um momento fantástico, uma experiência gastronômica soberba. Que legal. Qual que é a vantagem de ter todos esses restaurantes no mesmo grupo? A vantagem, primeiramente, é ganho de escala. As oportunidades que você tem de, ao negociar volumes maiores, baixa custo. E depois, a possibilidade de você ser convidado muitas vezes para pontos, né, seja em shopping, seja em rua, onde os proprietários desses pontos entendem que você é um bom operador e gostariam de ter a sua marca associada, atrelada àquele local. Então, essa força você ganha tendo um grupo como o nosso com diversas possibilidades de comida diferente. Né? Então, por exemplo, eu sento com um shopping, uma bandeira, e eu consigo hoje ter um convite. Paulo, gostaria de Prime Burger nesta loja, Italy nesta loja, Jelly Bread nesta loja ou neste quiosque. Isso é bárbaro, porque para o shopping você resolve o que ele levaria meses compactuando ou tentando compactuar com diversos fornecedores né, ou marcas distintas ali para conceituar. Numa reunião, ele gosta das 3 ou das 4 e fala, não, eu quero tudo aqui. Então, vamos embora.
Isso é o ganho de você estar num grupo. É bastante vantagem. Perfeito. Paulo, a gente está chegando ao final aqui do programa. Eu queria até falar um pouco mais do Paulo Barros aqui. Estou ficando à vontade agora. Mas antes de terminar, ainda tem mais uma pergunta que eu quero fazer Vamos lá. aqui. Planos futuros para o Grupo Egeu, você tem alguma previsão já de mudar alguma coisa, abrir um novo estabelecimento, fazer uma outra expansão? Eu tenho um desafio nesse momento, que é conceituar uma pizzaria, uma cantina, que a gente ainda está pensando. A gente tem um nível de qualidade nas nossas massas e na nossa pizza, que é uma pizza feita com fermentação natural. Aliás, vou convidar vocês, neste domingo, se puderem, ou no próximo, que a gente só faz no domingo, a grande, né, a pizza grande, experimentar a pizza grande do Gira-Rosto, com fermentação natural, que é uma pizza que você come inteira e você não fica conversando. E a ideia é justamente conceituar essa cantina pizzaria, esse modelo de negócio, onde você teria uma comida mais tosca, sabe? Uma comida mais tosca no sentido tosco mesmo, mas sem frescura, mas maravilhosamente executada. E que você pudesse, numa mesa rústica, de madeira rústica, num lugar sem frescura, um serviço também tosco, mas educado. Aí você pergunta, mas como isso? Por isso que eu não fiz ainda, estou desenvolvendo esse conceito, mas eu entendo que dá para fazer. Dá para você ser tosco no sentido de rústico, de desapegado, mas muito educado, limpo, organizado, mas tosco. Bem interessante a ideia. Então vamos ver se nasce esse projeto aí. Bem Com interessante vontade de mesmo. conhecer, Thiago. Eu Fiquei com acredito, vontade de eu conferir. acredito que tem um público muito que se identificaria muito com esse tipo de... Talvez eu esteja até falando de mim, mas tem um público que se identifica. Ó, já achei um cliente tosco aqui, que assim como eu, né, que sou o tosco mor, aí nós já vamos... Vai gostar. Fora que você está falando de pizza, que é a base da minha alimentação. Thiago eu adoro praticamente pizza. não gosta de pizza, né? Quase nada. Tem Vai mercado. comendo Né? Gira-Rosto. Não, vou sim, pode deixar. Espetacular. É de lá que vai nascer essa ideia. E a ideia é ter umas massas mais de base da gastronomia italiana. Então, você ter, sabe, matriciana, carbonara, enfim, o Paulo Barros está, eu já vou começar a entrar na área dele, depois ele puxa a orelha, pô, você foi dar a resposta lá, que a resposta tem que ser minha. Então, aí vocês têm que chamar ele um dia, ele conta que nós estamos em cima desse projeto. Eu e ele, junto com o Pedro Roso, que é o nosso gerente de marketing, que conhece tudo dessa área de marketing gastronômico, e a gente está conceituando essa ideia. Como eu falei, até queria falar um pouco mais sobre o trabalho do Paulo, mas a gente vai convidar ele, você até fala para ele lá, a gente vai Traz o convidar Paulo ele aqui. Aí vocês mudam, vai ter que mudar isso aqui, vai ter que ter um fogão e tal, porque eles vão ficar com fome. Eles vão ficar com fome. Não, o Paulo é sensacional. Paulo, eu queria, na verdade, só que você falasse aqui para fechar nosso programa, suas considerações finais, contato, chamar o pessoal para conhecer, enfim, tudo que você tiver que passar aqui no final do nosso programa. Maravilha. Qualquer pergunta que eventualmente os espectadores tenham, ou os interessados, ou gestores do ramo gastronômico que queiram compartilhar alguma ideia, pode entrar em contato com a gente. Tem um e-mail de contato@grupoegeu.com.br. Pode estar enviando um e-mail para a gente, que a gente carinhosamente vai ler e vai se interessar também pelas ideias e sugestões, críticas também às nossas casas. Fiquem super à vontade. O melhor cliente é aquele que critica e nos dá a oportunidade de melhorar. E eu estou à disposição. Super obrigado. Beijo grande para vocês. Nos vemos, se possível, num dos nossos restaurantes. Tchau, tchau. Perfeito, obrigado, Paulo. Lembrando também aqui, ele passou o contato, Paulo passou o contato do e-mail, grupoegeu.com.br. Aqui no site você tem todas as marcas, tem mais sobre o grupo. Juliana? Thiago, obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Paulo. Parabéns. Boa sorte aí nos próximos desafios do grupo. Só lembrando nossas redes sociais, o Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /Revista Cozinha Profissional, o nosso e-mail é redacal@cozinhaprofissional.com.br. Lembrando que também eu fico logada o programa todo aqui no chat da UTV. Obrigada e até o próximo programa. Perfeito. A gente sempre fala aqui, eu sempre comento com a Juliana que a gente nunca consegue terminar a nossa pauta, nossas curiosidades com os entrevistados, mas enfim, verdade. já estou estourando aqui o horário também. Agradecer a audiência de vocês. Lembrar que esse programa vai ficar no cozinhaprofissional.com.br. Logo mais está no nosso site para você assistir, reassistir, pegou no meio, quer ver de novo. E também para quem recebe a nossa newsletter,
vai ter um linkzinho lá essa semana para você conferir essa entrevista muito interessante aqui com o Paulo Kress, restauranteiro do Grupo Egeu. Obrigado pela audiência de vocês, até a próxima segunda-feira.